Eu estou um pouco longe, né? Vou para lá. Ah, melhor. Ok. Tudo bem? Feliz sábado. Pode colocar aí. PowerPoint. Cristianismo. Ok. Dia 8 de março de 2014. O voo 370 da Malaysia Airlines simplesmente sumiu. Desapareceu dos radares. Mistério. Até hoje não encontraram nada. Às vezes pensam que encontram alguma coisa, mas quando vai checar, não é nada. Como que um Boeing 777, um dos maiores aviões que existem, desaparece assim do nada? Hoje, com uma era de tanto radar, tantos meios de achar, a gente pode achar o Osama Bin Laden escondido dentro de uma casa, uma pessoa, e não consegue achar um avião desse. Com 239 pessoas. Viajando a 35 mil pés de altura. A 542 milhas por hora. Complicado, né? Só de pensar, já dá um frio na barriga. Eu já entrei num desses, já viajei num Boeing 777, semelhante a esse. E é muito bom lá dentro. Lá dentro desse avião é, obviamente, muito grande. Você esquece que você está dentro de um avião. Tem comida, tem banheiro, tem entretenimento, tem música, tem gente passando, tem corredor, tem cozinha, não parece que você está voando. Está lá tranquilo, dentro daquele brutamonte de metal. Quando de repente acontece uma turbulência. E aí você se lembra de onde você está. De repente você acorda para a vida. E você reconhece que a sua vida está pendurada por um fio. Ou nem isso, né? É um ato de fé. O Boeing 777 é muito seguro. É um dos aviões mais seguros que existem. Ele foi lançado em 1993. Já há mais de 20 anos, só aconteceram 3 mortes com esse avião. Que foi no ano passado no aeroporto de San Francisco. Foi. Que foi erro humano. Não foi nem erro do avião, coitado. E as 3 pessoas que morreram, 2 foi no pouso e uma outra foi atropelada por um caminhão de bombeiro depois. Então não foi nada a ver com o avião. Um avião muito seguro. Realmente muito seguro. Então, dá mais conforto ainda você viajar no avião, que você sabe que é um dos aviões mais seguros que existem. Agora até acontecer esse ano essa tragédia. Bom, tudo pode mudar em menos de um segundo. Todos os seus sonhos, toda a sua existência, tudo que você pensa, tudo que você é, toda a sua família e todos os seus amigos e os amigos dos amigos podem mudar em menos de um segundo. Uma tragédia. Aparentemente tudo bem, tudo confortável. Geralmente, pensa comigo, geralmente num voo acontece o seguinte, o avião está parado lá no terminal, pronto para decolar, 300 pecadores entram no avião, não é? O avião levanta voo, está lá em cima, a 30 mil pés de altura, acontece uma turbulência. De repente tem 300 santos dentro do avião. Porque na hora da turbulência, todo mundo vira um crente. A turbulência passa, o avião aterriza, 300 pecadores saem do avião.
a gente esquece que esse mundo, por mais confortável que pareça ser, um dia vai cair. Só que com um avião é interessante, porque as pessoas ficam com medo da turbulência, ficam atentos à turbulência e voltam para Jesus, voltam para a Bíblia quando acontece uma turbulência. Eu tenho um amigo que toda vez que ele viaja, acontece, o avião vai num quebra-mola pequeno, pronto, abre a Bíblia, começa a ser o consagrado da vida. Por que não era antes? No avião é o seguinte, se você está acostumado a viajar de avião, você está acostumado a sentir turbulência em todo voo que você vai, qual é a sua reação quando acontece uma turbulência? Eu já vi muito pior. O avião está lá, batendo as asinhas igual um beija-flor, mas já estou acostumado, fica até meio que orgulhoso assim, estou acostumado com isso. Aí você vê, as aeromoças e os aeromoços, sei lá, o avião está lá balançando, eles estão lá conversando, batendo papo, e a gente fica olhando para eles e, então tá tudo bem, se eles estão bem, tá bem. Sabe, muitas vezes a gente fica acostumado com as turbulências. E eu acho que a gente está na época dos nossos dias de hoje, de a gente começar a estar acostumado com as turbulências. Porque antigamente acontecia um cumprimento de profecia, era aquela coisa, aquela renovação de fé na igreja. E hoje acontece todo dia, já está acontecendo tragédia, a gente já está cansado de saber de tragédia, e a gente fica acostumado com a turbulência. E a gente esquece que a nossa vida está pendurada por um fio. E a gente está viajando nesse planeta, nesse avião, que um dia vai sentir a última turbulência. Só que quem está acostumado com turbulência, o que vai acontecer? O avião vai estar caindo, mas tudo bem, estou acostumado, é assim mesmo. Depois passa. Gente, você não precisa nem de estar acordado para você saber que a gente está vivendo nos últimos dias. Não tem mais profecias a se cumprirem. Aliás, tem mais uma, que é o evangelho ser pregado a todo mundo. E isso está acontecendo de uma maneira muito rápida. Graças a Deus. De vez em quando a gente sente uma turbulência. Eu, na minha pequena vida, já senti tantas turbulências. Tsunami na Indonésia, tsunami no Japão, terremoto no Haiti, e aí centenas de milhões de mortes. 11 de setembro, terremoto, furacão, Katrina, furacão. São as turbulências que a gente sente na vida. E eu já estou ficando acostumado. Mais um. Mais uma tragédia na mina. Mais um cristão sendo morto lá, a pedradas. Mais um enforcamento lá dos cristãos lá na África. Estou ocupado. Turbulência. Sabe, a gente está no meio de uma bolha, principalmente aqui nos Estados Unidos. A gente está separado do sofrimento do mundo. A gente está meio que anestesiado ao sofrimento do mundo, nessa bolha que a gente vive. E é muito perigoso a gente se conformar com o nosso mundo. Que Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo. E é difícil a gente não conformar com o mundo porque a gente está confortável. Está tudo indo bem. E está mesmo. Na superfície. Sabe, a gente vai ver aqui como que o inimigo está usando a verdade para propagar uma mentira. E o bom mentiroso faz isso. O mentiroso profissional não mente. O mentiroso que não sabe mentir, mente. Thank you, dude.
o mentiroso profissional mente só falando a verdade. Sabia? Quem é advogado sabe do que eu estou falando. Você seleciona a verdade e você mede a hora que você vai falar a verdade. E só com a verdade você pode propagar uma mentira. Foi justamente o que Satanás fez na tentação de Jesus no deserto. Ele usou a verdade. Ele não só usou a verdade, ele usou a própria palavra de Deus. Só a verdade. Mas lá dentro, misturado com aquilo, ele estava insinuando uma mentira. O nosso mundo hoje vive numa filosofia. Sabe que existem ondas de filosofias, de worldview. Eu não sei como é que é em português, worldview, sua visão do mundo. A sua filosofia, o seu worldview, é a lente com qual você enxerga a realidade. Você interpreta a realidade através da sua filosofia de vida. E as ondas de filosofia, elas vêm de época em época. E a filosofia de hoje em dia é a filosofia pós-moderna, pós-modernismo. A gente saiu da filosofia pós-modernismo secular, e agora a gente está no modernismo secular, agora a gente está no pós-modernismo. No modernismo secular, que veio antes, estava lá nos anos 40, 50, 60, a verdade era encontrada no método científico. Se a ciência dizia que era verdade, isso era verdade. A gente já está passando disso. Hoje em dia, a verdade não é encontrada só no método científico. Hoje em dia, a verdade é encontrada no eu. A minha verdade. A minha maneira de ver as coisas. A sua verdade pode ser diferente, mas a minha é assim. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua maneira de relacionar com o mundo. E aí você encontra a verdade. É o que diz essa filosofia pós-moderna. Um exemplo dessa filosofia que está entrando no mundo cristão, não só na nossa igreja, nas outras igrejas, muitos teólogos de outras igrejas estão preocupadíssimos com isso. Olha um artigo que saiu na Newsweek Magazine, abril de 2012. O que está escrito aí? Não sei se dá para ler aí. O que está escrito antes? Forget the church, follow Jesus. Esqueça a igreja, siga Jesus. Por Andrew Sullivan. Olha o que ele escreve. Isso está no artigo. Sullivan é bem importante. Veja, ele é um jornalista popular e um camarada complicado. Ele é gay, liberal, cristão e conservador. Não sei como. Ele é tolerante e de ficar com raiva. Ele é uma voz para o nosso tempo. Tolerante e de ficar com raiva. É o movimento da nova tolerância que está existindo hoje. Você tem que tolerar todos, menos aquele que não tolera a sua tolerância. É complicado, mas é assim que funciona essa nova tolerância. Cristianismo, como conhecemos, está corrompido e destruído, diz ele. Nós devemos, ao invés, nos concentrar na mensagem radical de Jesus Cristo. Aí nasceremos de novo. Sullivan usa o exemplo de um dos fundadores dos Estados Unidos, Thomas Jefferson. Quando jovem, Jefferson literalmente cortou e selecionou partes do Novo Testamento que ele achava representar a autêntica voz de Jesus. Ele removeu todos os versos que parecia sobrenatural ou supersticioso. O que resultou, diz Sullivan, foi o cristianismo mais puro, simples e politicamente correto. Será que a gente está fazendo isso sem querer querendo? Cortando e selecionando partes da verdade que adaptam a nossa filosofia de vida? E como que isso começou? Será que a Bíblia diz que essa maneira de enxergar as coisas ia acontecer antes da vinda de Jesus? Vou mostrar Bom, depois eu mostro. Vou mostrar agora mesmo. Bota o vídeo aí.
What if I told you Jesus came to abolish religion? What if I told you voting Republican really wasn't his mission? What if I told you Republican doesn't automatically mean Christian, and just because you call some people blind doesn't automatically give you vision? I mean, if religion is so great, why has it started so many wars? Why does it build huge churches but fails to feed the poor? Tell single moms God doesn't love them if they've ever had a divorce, but in the Old Testament, God actually calls religious people whores. Religion might preach grace, but another thing they practice. Tend to ridicule God's people. They did it to John the Baptist. They can't fix their problems, and so they just mask it, not realizing religion's like spraying perfume on a casket. See, the problem with religion is it never gets to the core. It's just behavior modification, like a long list of chores. Like, let's dress up the outside, make it look nice and neat. But it's funny, that's what they used to do to mummies while the corpse rots underneath. Now, I ain't judging, I'm just saying, quit putting on a fake look. Because there's a problem if people only know that you're a Christian by your Facebook. I mean, in every other aspect of life, you know that logic's unworthy. It's like saying you play for the Lakers just because you bought a jersey. See, this was me too, but no one seemed to be on to me. Acting like a church kid while addicted to pornography. See, on Sunday I'd go to church, but Saturday getting faded, acting if I was simply created to just have sex and get wasted. See, I spent my whole life building this facade of neatness, but now that I know Jesus, I boast in my weakness. Because if grace is water, then the church should be an ocean. It's not a museum for good people, it's a hospital for the broken. Which means I don't have to hide my failure, I don't have to hide my sin. Because it doesn't depend on me, it depends on Him. See, because when I was God's enemy, and certainly not a fan, He looked down and said, I want that man. Which is why Jesus hated religion, and for it He called them fools. Don't you see so much better than just following some rules? Now let me clarify. I love the church, I love the Bible, and yes, I believe in sin. But if Jesus came to your church, would they actually let Him in? See, remember He was called a glutton and a drunkard by religious men. But the Son of God never supports self-righteousness, not now, not then. Now back to the point, one thing is vital to mention. How Jesus and religion are on opposite spectrums. See, one's the work of God, but one's a man-made invention. See, one is the cure, but the other's the infection. See, because religion says do, Jesus says done. Religion says slave, Jesus says son. Religion puts you in bondage, while Jesus sets you free. Religion makes you blind, but Jesus makes you see. And that's why religion and Jesus are two different clans. Religion is man searching for God. Christianity is God searching for man. Which is why salvation is freely mine, and forgiveness is my own. Not based on my merits, but Jesus' obedience alone. Because He took the crown of thorns and the blood dripped down His face. He took what we all deserved. I guess that's why you call it grace. And while being murdered, He yelled, Father, forgive them. They know not what they do. Because when He was dangling on that cross, He was thinking of you. And He absorbed all your sin and He buried it in the tomb, which is why I'm kneeling at the cross saying, come on, there's room. So for religion, no, I hate it. In fact, I literally resent it. Because when Jesus said, it is finished, I believe He meant it. Obrigado. Pode voltar no coisa. Esse vídeo foi um vídeo muito popular no YouTube. Vocês já devem ter visto antes. Foi um dos vídeos mais populares do cristianismo no YouTube. E foi muito bem feito. E ele falou 99,9% de verdade nesse vídeo. Eu tenho certeza que ele colocou o coração e a intenção. Claro que a gente não está questionando a intenção do rapaz. Ele pode ser muito mais cristão do que muitos de nós aqui dentro. A questão não é essa. A questão é que dentro das verdades que ele falou, ele colocou alguns pontos perigosos. Jesus veio abolir a religião. Eu odeio a religião. Jesus veio abolir a religião? E essa é a filosofia pós-moderna entrando dentro da igreja. Você separando o cristianismo da religião, sendo que os dois são um. Cadê o negócio? Pifou.
Pensa nessa pergunta. É possível eu ser um religioso sem ser um cristão? Claro. Os fariseus são os melhores exemplos disso. Super religiosos. Faziam todo o comportamento e até muito mais. Agora, é possível eu ser um cristão sem ser religioso? Aí fica mais difícil. O que é a religiosidade? A religiosidade é equivalente à fidelidade no casamento. Eu sou casado com minha esposa. Mas porque eu sou casado, isso não me dá permissão de viver como um solteiro. Eu agora tenho que viver como um casado. Claro que ela sabe que eu sou casado com ela. No meu coração eu sou casado com ela, obviamente. Mas os outros não sabem. E por causa dos outros, a gente tem que viver como um casal casado. O pós-moderno diz que não existe verdade absoluta. Como eu já disse antes, a verdade no mundo, na filosofia pós-modernista, é encontrada no pessoal. A minha verdade, o meu ponto de vista, a minha opinião é a que vale. Você pode diferir do meu ponto de vista e nós temos que respeitar o ponto de vista de cada um. Isso não está errado, está certo. Mas muitas vezes a gente deixa isso entrar no lugar da verdade absoluta, como se a minha verdade fosse maior do que a verdade. Na filosofia pós-moderna não existe um grupo ou uma instituição com acesso à verdade. Isso é arranjar briga com o pós-moderno. Você dizer que existe um grupo de pessoas ou uma instituição com acesso à verdade. Isso não está certo. Porque na filosofia pós-moderna, cada um tem sua verdade. Cada pessoa, cada religião, cada igreja tem a sua verdade. Cristianismo pós-moderno. Então a mente pós-moderna rejeita qualquer ideia de instituição. Não pode ter instituição organizada. Isso também é um afronto à filosofia pós-moderna. O pós-moderno rejeita regras ou normas. No mundo pós-moderno, essa coisa de regras e normas é invenção de homens. E que Deus era muito maior do que isso. No mundo pós-moderno, você pode ser espiritual sem ser um religioso. Ou sem ser um cristão até. Eu trabalho com uma psicóloga que ela é ateia. Ateia que fala? A mulher do ateu é ateia. Ela é ateia, mas ela falou que ela é muito espiritual. Só não acredita em Deus, acredita numa força, numa energia, aquele negócio todo. Pós-modernismo. E eu comecei a ficar curioso nesse assunto depois que eu comecei a trabalhar onde eu trabalho agora. Porque a filosofia da agência onde a gente trabalha é justamente isso. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua verdade sobre o que ela pensa do mundo, e aí os índices de doenças mentais não diminuem e eles ficam pensando por quê. E eles falam para a gente falar que se você tem algum problema sério mental, essa é a sua verdade. Se essa é a sua verdade, por que você vai querer mudar isso? Quem é você para mudar a sua verdade? E aí os índices de doença mental aumentam. E a gente tem que ter firmeza na verdade para a gente não ser contaminado, porque na superfície é uma filosofia muito linda, muito humilde, muito pacífica, muito amorosa. Na superfície. Satanás é muito mais esperto do que a gente pensa. Ele sabe propagar a sua mentira usando verdades lindas. A mente pós-moderna diz que o que importa é o coração. E o que importa é o seu relacionamento pessoal com Jesus. Isso está errado? Lógico que não. Realmente o que importa é o seu coração e o seu relacionamento com Jesus. Mas eles esquecem que
Quando o seu coração muda, quando o seu interior muda, o que automaticamente acontece com o seu exterior? Muda religião. Aí a religiosidade começa a tomar forma. Não porque você está sendo salvo por essas normas, mas porque isso é resultado do seu coração genuinamente mudado, convertido. O pós-moderno diz que esse negócio de igreja ou religião é invenção de homens, como eu disse no vídeo. Esquecem que Deus estabeleceu a sua igreja. Deus é o cabeça da igreja. Como você pode chegar para sua namorada e falar: eu amo a sua cabeça, mas eu odeio o seu corpo? É justamente o que muitos de nós estamos fazendo. Eu amo a cabeça, mas odeio o corpo. O verso mais popular entre os jovens de hoje, foi feito um estudo na Andrews. Qual o versículo da Bíblia mais popular entre os jovens de hoje? Pode chutar. Quase, esse aí é o dos adultos, mas jovens. Mateus 7, verso 1. Quem achar primeiro, aleluia. Mateus 7, verso 1. Pode ler quem achar. Ouviram? Não julguem os outros para você não ser julgado. Esse versículo é um dos slogans do cristão pós-moderno. Opa, não me julga. Só Deus pode me julgar. E você, sem querer querendo, está ecoando o método do próprio Satanás, usando a Bíblia para cobrir a sua falta de compromisso com Deus. Isso é sério. Bom, o pós-moderno defende a tolerância a todos. Isso não está errado. Lembre-se que é propagando uma mentira usando a verdade. O pós-moderno defende a tolerância dos homossexuais e a aceitação dos budistas, muçulmanos. Todas as igrejas, todas as religiões têm a sua verdade, têm o seu meio de chegar a Cristo. Cristianismo pós-moderno. A verdade é pessoal. A verdade está em todos e em tudo. O pós-moderno diz que não gosta da igreja, porque na igreja está cheio de gente que julga os outros e cheio de hipócritas. Isso é verdade? É verdade. É muito verdade. Quem não é hipócrita aqui, levanta a mão. A igreja é seu lugar. Claro que Deus aceita todos. Claro. Deus aceita os hipócritas também, porque senão Deus não aceitaria ninguém. Porque quem aqui nunca usou uma máscara? O pós-moderno, na filosofia pós-moderna, o homem define quem é Deus. Quando no cristianismo genuíno bíblico, Deus define quem é o homem. Só que nós estamos vivendo numa cultura onde nós estamos moldando Deus para encaixar na nossa vida, na nossa conveniência. E a gente chama isso de cristianismo. Alguns... Já ouviu falar de... Não sei agora como é que vai ser a tradução. Bumper Sticker Christianity. Cristianismo de adesivo. Adesivo de carro, sabe? E são filosofias pós-modernas que são frases, de novo, verdadeiras, mas que junto com todo propagam uma mentira. Leo Tolstói disse: minha religião é o amor a todos os seres vivos.
Gandhi. Deus não tem nenhuma religião. Bonito a frase. Não totalmente verdade, mas bonito. Religião aprisiona, Jesus liberta. Essa é popular. Jesus tolerava, esse aqui eu encontrei no Facebook. Jesus tolerava prostituta, ladrão, publicano, qualquer um, menos o religioso. Estou mentindo? Jesus Cristo é o meu Salvador e não minha religião. Vocês estão vendo como que essa filosofia pós-moderna está entrando no nosso meio? Sem perceber, a gente não percebe. Porque são frases bonitas. São frases que fazem sentido. E que realmente parece que entram no nosso coração, que realmente essa é a verdade. De novo, não tem nada de errado com essas frases. Eu uso essas frases, vocês podem usar, claro. Não tem nada de errado com as frases em si, usada da maneira certa. O problema é que isso está se tornando um pano branco para esconder a nossa falta de compromisso com Deus. Sim, Jesus, religião, não. Esse estava no adesivo de um carro. A cada dia, mais e mais pessoas estão se afastando da igreja e voltando para Deus. Agora, um jovem que quer continuar vivendo a sua vida de pecado, o que vai acontecer quando ouve um slogan desse? Beleza, que bom. Eu posso continuar na minha vida de pecado sem ser transformado. É o Deus da conveniência. Religião pós-moderna, o cristianismo pós-moderno. Igreja não salva ninguém, só Jesus salva. De novo, isso é verdade? Absolutamente verdade. Não tem um pingo de mentira nessa frase. Só que pensa na sua vida, em particular. Qual a ocasião que você usa essas frases? Esses slogans. Sou imperfeito. Sua igreja está pronta para me receber? E bota a foto do indivíduo imperfeito. Deus quer você, Ele olha o coração. E aí bota outra foto de um indivíduo muito parecido com o mundo. A igreja está pronta para receber essas pessoas? A igreja recebe essas pessoas? A igreja não está pronta, mas devia receber. Mas o problema é o seguinte, isso não dá desculpa para a pessoa viver no mesmo estilo de vida. Claro que a tatuagem não tem como se remover muitas vezes, né? E a gente usa essas frases para excusar a nossa vida de pecado. Deus olha o coração, realmente Ele olha o coração. Mas a gente esquece o seguinte, que nós não estamos aqui para evangelizar Deus. Deus olha o coração. Mas não é Ele que nós temos que espalhar a mensagem. Nós estamos aqui para evangelizar os nossos amigos, os nossos vizinhos. E eles não veem o nosso coração. O que eles veem? A nossa capa, nosso exterior. Eles veem o nosso casamento, a nossa demonstração do nosso casamento com Deus. E por causa deles, nossa transformação interna traduz numa transformação externa, religião. Isso não vai te salvar, mas é o resultado natural da sua salvação. Você se torna uma pessoa diferente. Está meio pequeno ali para ler, mas eu vou ler aqui. Se o dono do mundo não te julga, quem pode te condenar? Deus te aceita. Não é suficiente? Aí de novo mostra a foto de pessoas que talvez aparentemente não estão prontas para renunciar ao mundo. E ainda diz que Deus não te julga. Eu não sei onde isso está na Bíblia, mas diz que Deus não te julga. A Bíblia diz que Deus te julga. Mas eu entendo o ponto deles aqui. O ponto deles é o seguinte, você pode, sabe, Deus te aceita do jeito que você é.
Ou seja, Deus te salva no pecado e não do pecado. Esse que é o ponto dessa filosofia. Deus vai te salvar mesmo você continuando na sua vida de pecado. Ele te salva no pecado. Se Deus pudesse te salvar no pecado, Jesus não precisaria de ter vindo aqui para destruir o pecado. Para quê? Se Deus pode salvar dentro do pecado. Ele veio te salvar do pecado. E aí ainda tem um texto bíblico ali, Romanos 3:22, diz o seguinte, e é o texto bíblico que está escrito ali, para justificar essa frase deles. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Ou seja, eles botam um texto bíblico aqui completamente fora do contexto, dizendo que Deus aceita todos. Não há diferença. Mas se você continuar lendo, verso 31 diz o seguinte: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Esse verso eles não colocam nesses slogans. Porque aí requer uma mudança de vida. Requer religiosidade. De novo, não que isso vá te salvar, mas é o resultado. Agora, como que começou essa moda? Eu tenho certeza que você já foi afetado por essa filosofia, porque é a filosofia que existe no mundo de hoje. E se você está numa faculdade, se você está na high school, se você está assistindo a televisão, filmes, notícias, essa é a filosofia que eles estão propagando no mundo hoje. Esse é o tipo de cristianismo barato, graça barata que eles estão pregando hoje. Isso é cumprimento de profecia. Não vou gastar muito tempo aqui não, mas como cristãos e como adventistas, a gente tem o costume de estudar as profecias. E a gente sabe que existem 3 bestas no livro de Apocalipse. E essas 3 bestas representam a trindade do mal. Sabe que tudo que Deus tem, toda a verdade de Deus, existe uma falsa verdade. Existe uma mentira para espelhar toda a verdade de Deus. Satanás tem seu dízimo como Deus tem seu dízimo. Deus tem sua igreja como Satanás tem sua igreja. Deus tem seu dia como Satanás tem seu dia. Deus tem sua trindade como Satanás tem sua trindade. Então, toda a verdade de Deus, Satanás tem uma contra-verdade para enganar as pessoas. E a gente, estudando Apocalipse, a gente sabe que a besta que sobe do mar, a gente entende como o único poder que encaixa nessa besta é a igreja religiosa romana, o catolicismo, que é a igreja que perseguiu os cristãos durante 1260 anos, começando na Idade Média, e claro que o único poder político e religioso que encaixa nessa besta é o catolicismo, e a gente também conhece a besta da terra, que sobe depois que a besta do mar recebe a ferida mortal, em 1798, os Estados Unidos está crescendo como uma planta, é o que diz a Bíblia, e a gente sabe que essa besta da terra corresponde aos Estados Unidos. E é a única besta, o único poder político que encaixa as datas dadas em Apocalipse e Daniel. Não existe nenhum outro poder político que chegue nem perto dos Estados Unidos para cumprir essa profecia. Então a gente está de olho nessas 2 bestas. Eu sei que foi um pouco rápido, mas esse não é o ponto do sermão aqui. A gente está de olho no catolicismo e nos Estados Unidos. Eu não estou dizendo aqui que os católicos são a besta, não é isso. É o sistema. Do mesmo jeito que os americanos não são a besta, só porque moram nos Estados Unidos. O catolicismo e os Estados Unidos, a gente fica vendo cada passo deles. Obama foi lá visitar o Papa. O Papa veio visitar o Obama. E tem essa reunião que teve agora, alguns meses atrás, de todos os cristãos protestantes aqui dos Estados Unidos reunidos para receber a bênção do Papa e para voltar à Igreja Católica. A Bíblia já tinha profetizado que isso ia acontecer exatamente como está acontecendo. Só que, quando João viu a besta do mar, ele conseguiu descrever a besta. Subiu do mar, 7 chifres, aquele negócio todo. Tinha uma mulher sentada em cima, a prostituta de Apocalipse 17. Então a gente consegue identificar qual é essa besta muito fácil. E a gente também consegue identificar qual é a besta da terra, porque João dá uma descrição. Essa besta da terra tem chifres de cordeiro, mas fala como um dragão. Vocês estão prestando atenção, né? Ou seja, é uma nação, besta equivale a um poder político, mulher equivale a um poder religioso. Então essa nação tem chifres de cordeiro, ou seja, parece um cordeiro,
Quem é o Cordeiro? Cristo. Então é uma nação cristã, mas fala como um. Então quem está por trás? Satanás. Então ele descreve as duas bestas. Mas quando João fala sobre a besta do abismo, é interessante que ele não descreve a besta. Ele simplesmente fala, e a besta que sobe do abismo. Só isso. A única indicação que a gente tem para identificar essa besta é o ano em que ela vai surgir. No final dos 1260 dias, ou 260 anos. E foi 1798. Ok? Correto? Qual o poder político que surgiu nessa época, junto com os Estados Unidos? E justamente na época em que o catolicismo, a besta do mar, recebeu a ferida mortal, que o catolicismo foi aparentemente destruído? Revolução Francesa. Quando Napoleão prendeu o Papa e falou que o catolicismo acabou, a igreja acabou, não existe mais igreja, não existe mais Deus, não existe mais Bíblia, o Deus agora é a razão. E aí começou a era científica, 1798. De lá saiu um homem chamado Charles Lyell. Charles Lyell escreveu um livro sobre geologia, e esse livro estava nas mãos de um outro indivíduo chamado Charles Darwin, quando ele foi viajar para os Galápagos. E ele, estudando o livro de Charles Lyell, da Revolução Francesa, ele desenvolveu a teoria da evolução. Você hoje está sendo influenciado por essa besta? Sabe, a teoria da evolução veio diretamente da besta do abismo. Na teoria da evolução existe uma coisa chamada adaptação. Adaptação é o seguinte, a espécie se adapta ao ambiente. Quando você muda um ambiente, você muda a espécie. E isso foi o que Darwin observou nas Ilhas dos Galápagos. Ou seja, se você consegue mudar o ambiente, a espécie vai se adaptar. Entendeu? Satanás agora chega, e se ele conseguir mudar o ambiente, através de ensinamentos, a espécie vai se adaptar. Evolução. Evolução cristã. Evolução batizada. Mas infelizmente isso acontece. Qual foi outra coisa que saiu da besta do abismo? Da Revolução Francesa? Panteísmo. O que é panteísmo? Deus está em todos os lugares. Deus está na natureza, Deus está no sol, na lua, no chão, na terra, na flor. Deus está em tudo e em todos. Panteísmo. Isso tem afetado você? Deus está em todos os lugares. É isso que a Bíblia diz? Deus realmente ele é onipresente? Mas mesmo o Deus onipresente, aqui na terra, ele especificou o lugar que ele estaria. No Antigo Testamento ele estaria no templo, através do Shekinah, aquele negócio todo. Vocês conhecem a história. No Novo Testamento ele estaria nos cristãos, na igreja. Seu corpo é o templo do Espírito Santo, através do Espírito Santo ele está aqui. Não é em todo lugar, nesse sentido. Ok, mas o panteísmo diz que Deus está em todos os lugares. Em todas as religiões, em todas as filosofias de vida. Relativismo. Outra filosofia que saiu da Revolução Francesa. Tudo é relativo. Ah, depende. Depende. Hoje em dia, na Califórnia, não sei se aqui tem já essa lei, mas na Califórnia tem uma lei nas escolas que se o seu aluno responder uma coisa errada, 2 mais 2 igual 22, o professor não pode falar, você está errado. Não pode falar, é lei. Porque você vai machucar o ego da criança. Você vai fazer a criança se sentir culpada. Você não pode sentir. Hoje, guilty é uma palavra feia. E aí você machuca o ego da criança. Então você não pode falar, não, 2 mais 2 não é 22, está errado. O que você faz então? Você fala, bom, para você, pode até ser 22. Na sua verdade, essa é uma boa maneira de olhar, de analisar a situação. Mas a resposta que eu estou procurando não é essa. Então você tem que normalizar e generalizar e relativizar tudo. Tudo vale. Depende
da circunstância, ética situacional. Você pode matar e estrangular qualquer um, contanto que o fim seja bom. O que mais saiu da besta do abismo? Romantismo. Romantismo é você colocar suas emoções como base das suas decisões. Muitas músicas românticas, muita arte romântica saiu dessa época. Sua emoção é que manda. Eles vieram até com uma frase: If it feels good, do it. Se aquilo te faz sentir bem, então faça. Romantismo. O que mais saiu da Revolução Francesa? Pornografia. Nossa, pornografia, mas existia no tempo de Salomão, tudo bem. Mas na Revolução Francesa a pornografia agora se tornou uma arma pública. É público agora. Todo mundo tem acesso à pornografia. E veio da Revolução Francesa porque eles usavam pornografia para caçoar dos reis e da liderança da nação. E com isso a pornografia se tornou pública. O que mais veio da besta do abismo? Destruição das duas testemunhas. O que é as duas testemunhas? A Bíblia, o Velho e o Novo Testamento. Como que eles destruíram a Bíblia? Queimaram nas praças públicas, justamente como Apocalipse 13 diz. Mas eles também destruíram as duas testemunhas através desses ensinamentos. Destruir a Bíblia sem destruir a Bíblia. Destruir a mensagem da Bíblia sem literalmente destruir a Bíblia. Com evolução, com panteísmo e com essas filosofias todas. Você destrói a Bíblia com a Bíblia na sua mão. Muda o sentido, muda a interpretação e vai mudando as coisas. E assim você destrói as duas testemunhas. Isso veio da Revolução Francesa. Besta do abismo. Pós-modernismo. O filósofo ateu Friedrich Nietzsche, muito famoso, ele é famoso pela sua frase God is dead. Deus está morto. E graças a Nietzsche, o padrão moral do mundo tem acabado. O que é errado só se eu for pego. Eu tenho um paciente que é difícil, porque ele tem essa mentalidade, e para ele é muito difícil explicar o que é um erro. Por que isso está errado? Por que você ter relação com a menina menor de idade está errado? Por que está errado? Porque na cabeça dele, pós-moderna, secular ainda, diz, não está errado. Por que está errado? Eu gosto, ela gosta. Tudo bem, ela tem 14 anos, mas ela gosta e eu gosto. Não estou machucando ninguém. Agora, se você não tem uma lei moral e um Deus, como é que você vai explicar? Como é que você vai desenrolar esse negócio? Porque realmente, se vocês dois estão gostando, não tem nada de errado, vocês não estão machucando ninguém. Então, para explicar que está errado, é difícil. Você tem que ter uma lei, você tem que ter um compasso moral. Só que a degradação da moralidade hoje está fazendo ficar muito difícil isso. E as pessoas estão fazendo errado sem sentir culpados. Porque, na minha visão, está certo. A minha verdade é essa. E isso está entrando no nosso meio. Mas não se mexe na minha vida que eu não me meto na sua. Não tem essa atitude? Cada um cuida de si. Nós somos família. Nós temos que depender um dos outros, sim. Isso é plano de Deus. Bom, livro Educação, página 228. O Espiritismo afirma que os homens são semideuses, não decaídos, que cada mente julgará a si mesma, que o verdadeiro conhecimento coloca os homens acima de toda a lei, que todos os pecados cometidos são inocentes. Aí a gente usa umas frases, é só uma fase, tem que ter o equilíbrio, aqueles negócios. Tem que ter o equilíbrio? Sim. Mas se eu tenho um copo de água aqui e um copo de veneno aqui, eu tenho que ter o equilíbrio? Eu tenho que ser radical. Nem que for uma gota de veneno, é veneno. Cuidado com o equilíbrio desequilibrado.
E Deus não condena. Multidões são levadas assim a crer que o desejo é a lei mais elevada. A libertinagem é liberdade. E que o homem é apenas responsável a si mesmo. A disseminação mundial dos mesmos ensinos que ocasionaram a Revolução Francesa. Tudo propende a envolver o mundo inteiro em uma luta semelhante àquela que convulsionou a França. Tais são as influências a serem enfrentadas pelos jovens hoje. Parece até que a mulher profetiza, sei lá. Exatamente o que está acontecendo. Essas mesmas filosofias hoje estão infiltrando no nosso meio. E eu me incluo também, eu não estou acima disso. É difícil, às vezes, eu encaixar, me basear na verdade, sem ser influenciado por essas coisas, porque parecem muito bonitas. E são, na superfície. Então, o Friedrich Nietzsche, ele nasceu em 15 de outubro de 1844, 7 dias antes do grande desapontamento. Será que Satanás tinha algum plano? Porque o que Friedrich Nietzsche fez? Ele pegou todas essas ideias da Revolução Francesa, toda essa filosofia, e aí ele encapou com o rótulo de educação e colocou no sistema educacional. E hoje a gente aprende isso nas escolas. Essas mesmas filosofias a gente aprende na escola. Toda a matéria é formulada com isso, hoje em dia. É a sua verdade, é a minha verdade, depende. Contanto que no seu coração você sinta assim, tá tudo bem. Você não precisa de demonstrar que você mudou, contanto que esteja no seu coração, porque Deus olha o coração. Tudo verdade, claro. Mas daqui a pouco vai começar a Copa, né? Daqui a alguns dias. E o Brasil, time bom, vai jogar no primeiro dia da Copa, o Brasil joga. O que aconteceria com o mundo se os jogadores entrassem no campo, cada um vestido com sua própria roupa? Uns de chinelo, outros com terno, outros com jaqueta, outros com bermuda, outros com calça. Cadê o time? Eles são os jogadores do Brasil? Sim. Mas eles estão preparados para o jogo? Não. Por quê? Eles não estão vestindo um uniforme. Eles são do time. E nós? Nós somos do time? Somos cristãos? Estamos preparados para o jogo? O uniforme é só a capa, não tem nada a ver. Neymar joga bem tanto com ou sem uniforme, não tem nada a ver. Mas quem precisa de saber que ele é do time? O mundo inteiro. Esse ali joga para o Brasil. Só de olhar para ele dá para ver que ele joga do Brasil. Olhar de longe, eu não estou nem vendo a cabeça do indivíduo, mas eu estou olhando a manchinha amarelinha lá, é do Brasil. Exterior, religião. Não é isso que vai te salvar. Mas você está jogando para um time, você está aqui com um propósito. Deus te colocou aqui porque Ele te ama muito, Ele quer que você espalhe esse amor às outras pessoas. Você tem que fazer parte do seu time. E vestir a roupa do seu time. Já estou acabando, já acabou a introdução. Religião, o dicionário Aurélio, na internet pelo menos, diz o seguinte: define religião como culto rendido à divindade. Beleza. Fé, convicções religiosas, crença. A religião transforma o indivíduo. Olha só, o dicionário está falando isso. Doutrina religiosa. Doutrina é outra palavra-chave que o pós-moderno não gosta dessa palavra. Religião cristã. Tendência para crer em um ente supremo. Acatamento às coisas santas. E, figurativamente falando, coisas a que se volta respeito. O trabalho era para ele uma religião, então, dedicado ao trabalho. O próprio dicionário nos dá uma boa definição do que é religião. Como que a Bíblia define religião? Bom, depois eu volto aí. Religião. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Definição bíblica de religião, não cristianismo.
religião, sua aparência, o seu comportamento. Você tem que cuidar dos outros, amar o próximo, em primeiro lugar. Isso vem em primeiro lugar. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Cuidar do seu próximo, amar o seu próximo. Mas, o que a gente esquece muitas vezes? Guardar-se da corrupção do mundo. Como que você guarda-se da corrupção do mundo? Parecendo com o mundo que não é. Então, vou perguntar mais uma vez. Não precisa de responder em voz alta. Pense em você mesmo, na sua vida. Reflita com sinceridade mesmo, sem ter medo de ser feliz. Posso ser um cristão sem ser um religioso? Aqui tem um ditado que diz: one picture is worth 1,000 words. Né? Uma foto vale mais do que 1000 palavras. Posso ser um cristão sem ser um religioso? Por que Jesus se batizou? O que é o batismo? Nascer de novo. Jesus precisava disso? Não. Exemplo. Mas Jesus, como Deus, ele podia muito bem falar assim: ó, peraí, João, você não sabe quem eu sou, né? Eu já sou batizado aqui no meu coração. Não preciso dessa formalidade de cumprir essa regra aí do batismo, porque no meu coração eu sou Deus, né? Eu sou Deus. Ele tinha o direito de falar isso e não falou. Porque o que é o batismo? O batismo é para Deus ou para o próximo? Para o próximo. Deus sabe. Tanto é que se você for incapaz de se batizar, você pode ser salvo do mesmo jeito. É um simbolismo. Mas o seu próximo tem que ver para que time você está jogando agora. Casamento. Público. Sabe, eu casado com a Fernanda, será que ela aceitaria uma atitude assim: ô, amor, eu estou casado com você. Você conhece meu coração. O meu coração é seu. Mas meu corpo pode ser de outra pessoa. Mas meu coração é seu. Você tem meu coração completamente. Qual mulher que aceitaria isso? É um absurdo. Por que a gente acha que Deus aceita isso? Deus quer seu coração, sim, claro. E é o mais importante? Claro que é o mais importante. Mas com o seu coração vem a sua pessoa. Vem um pacote inteiro, um casamento exclusivo de Deus. É lindo isso. Só que a gente só quer dar o coração. Cheio de colesterol ainda, né? Cheio de... Interessante. Mateus 21. Sabe que Jesus, as pessoas que Jesus mais repreendia eram os religiosos. Isso é verdade, claro, isso é verdade, a gente tem que pregar isso. Eram os fariseus. Mas ele era mais forte e firme com os religiosos e os líderes ainda. Agora, por quê? Porque a religião deles era uma religião pura. Aparecer. Só que a gente não continuou a história. A gente não vai a fundo no que qual foi a atitude de Jesus verdadeira com os fariseus. Mateus 21, a partir do versículo 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Olha que interessante. Jesus, o Rei do Universo, o nosso Pai amado, entrou dentro da igreja, fez aquela bagunça toda na vista deles, e ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Algumas traduções dizem: a casa do meu pai será chamada casa de oração. A liderança estava toda corrupta. Os membros estavam quase todos corruptos.
A igreja em si estava corrupta. E Jesus ainda chega e fala, essa é a minha casa. Olha só. Da próxima vez que você quiser não ir para a igreja por causa da corrupção dos membros, lembra disso. Ainda é a casa do seu pai. E olha que Jesus ainda tinha mais motivos porque aquela liderança ia matá-lo. Aquela liderança ia crucificar ele. E mesmo assim, é a minha casa. Forte isso. Mateus 23. Falando dos fariseus. Versículos 1 a 3. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Então aqui Jesus está estabelecendo a autoridade dos fariseus. Realmente eles são corruptos, mas Deus que deu a autoridade deles, assim como o rei Saul. Olha só o que ele fala. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Então, por que Jesus era tão severo com os fariseus? Era por causa do comportamento deles? Não. Era porque eles tinham o comportamento certo, mas eles não tinham coração. É muito fácil eu ser um religioso. É muito fácil eu fingir que está tudo bem. É muito fácil eu ir para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, acordar às 6 horas da manhã, estar em todos os cultos, cantar todas as músicas, decorar a Bíblia e saber toda a teologia do mundo. É muito fácil fazer isso. Isso é fácil. O difícil é eu deixar Deus transformar a minha natureza. Ser transformado de dentro para fora e não de fora para dentro. E esse era o problema de Jesus. Eles tinham o comportamento certo, mas eles não tinham a mente certa. Eles não praticavam o que pregavam. E ele aconselhou, obedeça o que eles pregam. Eles pregam a coisa certa. Mas eles não vivem isso. E isso atrapalha. 2 Coríntios 6, 14 e 18. Não se ponha em julgo desigual com os descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Baal, ou Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Gente, Deus te ama muito. Ele te ama tanto que Ele quer que você seja exclusivamente dele. E graças a Deus por isso, porque Ele é o único que pode me dar a verdadeira felicidade e satisfação na vida. Ele é nosso Pai. Claro que a gente é chamado a se separar do mundo. Mas a gente ainda é o sal da terra. A gente ainda é a luz do mundo. Você tem que separar do mundo, mas não ser do mundo. Muitas vezes o que a gente está fazendo, e eu me incluo, a gente quer ser do mundo e separar da igreja. A gente reverte. Pense nesse verso aqui. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Gente, Jesus está voltando. E o conselho que Ele dá para nós vivendo nesse dia de hoje, onde as profecias estão se cumprindo e a maioria já estão cumpridas, não deixemos de reunir-nos como igreja. Claro que a igreja não vai te salvar, mas é o seu time, são os seus irmãos. E um fortalece o outro, um levanta o outro, um aprende com o outro. E de vez em quando um machuca o outro. Mas o seu osso é mais forte onde ele está quebrado. Então deixa o seu irmão quebrar seu osso. Você vai ser mais forte.
Aqui ainda é a casa do seu pai. Por mais corrupto que seja, ainda é a casa do seu pai. A gente tem que olhar para cima e não para o lado. E essa profecia é difícil a gente ouvir. Porque a gente sabe que as outras profecias estão se cumprindo, mas essa a gente tem vergonha de encarar. E é tão verdade como as outras. E a Bíblia diz que isso ia acontecer, essa atitude pós-moderna ia acontecer e está acontecendo. Lembre-se que as 10 virgens estavam dormindo. As 10 virgens estavam dormindo. O que é uma mulher em profecia? O que é uma virgem? A igreja verdadeira. Toda a igreja verdadeira está dormindo. Todo o povo de Deus, não estou falando de prédio, mas todo o povo de Deus está dormindo. A diferença, o Espírito Santo. Por favor, gente, peçam o Espírito Santo e busque-o na sua palavra, porque é assim que você se fortalece e você deixa de ser contaminado por essa onda de filosofia que a gente está tendo nos nossos dias. E esse é meu desejo, minha oração para você. Amém.